E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar sobre juros subindo aqui no Brasil, inflação em quase 2 dígitos no ano, com uma tendência ainda de aumentar, bolsa em queda e como que isso pode estar relacionado também à subida dos juros. Inclusive responder uma pergunta que já começou a chegar lá no meu Instagram sobre um processo hiperinflacionário. Será que poderemos ver isso novamente aqui no Brasil? Então acompanhe aqui o vídeo para ver as respostas dessas e de algumas outras perguntas, alguns pontos que nós vamos pegar aqui, analisando o Boletim Focus, site do Tesouro e olhando algumas empresas boas pagadoras de dividendos para mostrar um raciocínio de arbitragem que existe no mercado financeiro. E se você está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, também te convido para se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like para que esse vídeo possa chegar para cada vez mais gente. Então, o que nós vimos agora com os dados de IPCA de agosto é que a inflação em 12 meses está em 9,68%. Então está quase batendo novamente o patamar de 2 dígitos. A última vez que nós tivemos inflação de 2 dígitos aqui no Brasil foi em 2015, durante o governo Dilma. E a Selic, em contrapartida, que já aumentou bastante desde aquele patamar de 2% que nós tivemos durante 2020, também o comecinho de 2021, mas ainda está em 5,25%. Então, na linguagem do mercado, a gente fala que o Banco Central está correndo atrás da curva de juros, no sentido de que a Selic vai ter que ser elevada ainda mais, porque é um instrumento que é utilizado na política monetária, para poder controlar essa inflação. E no ponto onde a Selic chegasse num patamar autossuficiente para que as pessoas, por exemplo, elas deixassem de gastar, elas começassem a retirar um pouco de dinheiro da economia, tomassem menos empréstimos, e quem já tem empréstimo com juros mais altos teria que dar mais renda ali para pagar os empréstimos, então iria consumir menos, ou seja, uma Selic muito alta, ela contrai a economia, nós poderíamos ver um arrefecimento da inflação. Mas, mesmo com a subida da Selic de 2 para 5,25, isso não aconteceu ainda. E nós já começamos a projetar mais subidas para a Selic até o final do ano. E aí vem a questão do título desse vídeo. Será que nós teremos uma Selic em 10% até o final do ano? Bom, levando em conta que até o final do ano nós temos mais 3 reuniões do Copom, são reuniões que acontecem a cada 45 dias, a próxima no dia 21, eu acho difícil que isso venha a acontecer. Se a gente for abrir o relatório Focus, que sai toda segunda-feira, com projeções aí do que deve acontecer no mercado para 2021, também para o final de 2022, 2023, mas vamos pensar que quanto maior o prazo desse tipo de previsão, maior a chance dele estar errada, né? Na verdade, as previsões de prazo curto aqui no Brasil também podem estar erradas, as coisas mudam muito rápido. Segundo Pedro Malan, eu tenho uma frase muito boa, aqui no Brasil até o passado é incerto. Mas de toda maneira, o que a gente vê aqui no Focus? Então, a inflação medida pelo IPCA, a expectativa é de que ela fique em 8% no final do ano, e a Selic também para o fim do período em 8%. O que chama a atenção? É que a inflação há 4 semanas tinha uma previsão de fechar 2021 em 7,05%, depois aumentou para 7,58% e agora está em 8%, mas já aumenta há 23 semanas consecutivas. Então, há 23 semanas nós temos revisado as metas de inflação para cima. E a Selic também, as previsões para o seu patamar no final do ano estão subindo. Há 4 semanas era 7,5%, há uma semana era 7,63% e agora está em 8%. Eu acho que a Selic vai fechar 2021 acima de 8%, mas não ainda no patamar de 2 dígitos. E por que eu digo isso? Porque a política monetária ela tem que ser previsível. Então, sempre que o Copom ele faz algum tipo de movimento e solta lá, né, os seus comunicados ao mercado, ele também já projeta o que fará na próxima reunião. E o que nós temos de projeção para essa reunião que vai acontecer agora no final de setembro é da manutenção de uma subida na casa de 1%, o que levaria a Selic de 5,25% para 6,25%, ou de uma aceleração, de um aumento nessa subida caso a inflação continuasse persistentemente alta, escapando muito da meta de inflação. Na verdade, a meta de inflação está completamente perdida nesse ano. A gente tem uma previsão de fechar com 8%. Se você for aqui no site do Banco Central, a gente vê aqui, ó, meta 3,75% para esse ano, com 1,5 ponto de tolerância para cima e para baixo, né? Uma tolerância pequena aí de mais de 40%, tanto para cima quanto para baixo. Mas mesmo considerando o teto da meta, que ficaria em 5,25%, é muito complicado que a inflação agora no final do ano caia tanto assim. Ainda mais com uma Selic que não chegou no patamar para provocar uma acomodação dos preços. Em 8% isso vai acontecer? Sinceramente, eu não sei, mas por que eu acho que vai ficar acima de 8%? Porque se elevar agora, por exemplo, 1,25%, não é o mais esperado pelo mercado ainda, tem muito mais gente esperando a manutenção de 1%, mas se fosse 1,25%, na próxima mais 1,25% e na outra mantendo esse patamar, nós teríamos um aumento ao todo de 3,75%.
Então essa Selic chegaria até 9%, mais alta do que agora. Se mantivesse 1% agora, mais 1% na próxima, mais 1% na próxima, também ficaríamos em 8,25%. Então, para que a Selic feche em 8%, teria que ter um aumento de 1%, que já é o previsto, mais 1% numa próxima e depois diminuir a velocidade desse aumento para 0,75%. Aí fecharíamos em 8%. Só que o ponto é, para que a Selic diminua até o final de 2021, essa inflação ela tem que estar arrefecendo, ela tem que estar diminuindo. E o que pode vir a prejudicar esse movimento de diminuição do IPCA em 12 meses? Bom, se os preços continuarem subindo, o IPCA não vai se reduzir, ele é medido pelo aumento dos preços. E o que nós temos agora é um barril de petróleo num patamar muito alto, o dólar ainda num patamar alto e com muita incerteza política, esse dólar ele tende a subir mais, incerteza é o que não falta aqui no Brasil. E nós temos também o ponto da energia, estamos passando por uma crise hídrica, inclusive já fiz um vídeo aqui no meu canal sobre esse assunto, vou deixar aqui para quem quiser ver. Somos muito dependentes de energia hidrelétrica, chovendo menos, grande parte das usinas, principalmente nas regiões mais centrais aqui do Brasil, elas são aquelas usinas de fio d'água que precisam de chuvas realmente, não tem depósitos muito grandes, então com pouca chuva a energia fica mais cara, a gasolina já está bem cara por conta do petróleo e do dólar, e no final, como energia e combustíveis são insumos para tudo que a gente faz basicamente aqui no Brasil, a tendência aqui no Brasil é que os preços continuem subindo. Isso pode vir a dar uma arrefecida? Sim, para isso tem que chover, né? Ou o barril de petróleo ou dólar tem que cair. Isso vai acontecer? Simplesmente ainda não sabemos. E tem um outro ponto também nessa questão das chuvas, é que afeta até o setor de produção agrícola. Isso pode vir a impactar também o preço dos alimentos, que é um componente importante naqueles índices que medem a inflação. Inclusive, eu estou falando bastante aqui de Selic, de inflação, desse movimento, né, de uma subida da Selic para controle da inflação, como isso impacta a curva de juros em diferentes prazos, marcação a mercado. Eu sei que são conceitos mais complexos. E eu gosto de lembrar que na Finclass a gente tem aulas sobre esse assunto. Tem uma, por exemplo, da Marília Fontes, que explicou toda essa questão de marcação a mercado, que eu achei muito boa. Então, relembro aqui o convite de sempre para que você conheça a plataforma. O link para assinar vai estar aqui abaixo. De todo modo, o que eu acho? Dificilmente isso aqui vai ficar em 8%, isso aqui também dificilmente vai ficar em 8%. E o interessante é que para 2022 também já há uma projeção de que a Selic fique em 8% até o final do ano. Ou seja, o Focus está mais ou menos falando, ó, sobe até 8% e se mantém constante em 8% lá na frente. Só que o que o Focus diz e o que o mercado enxerga não são coisas iguais muitas vezes, né? São ligeiramente diferentes. E como é que a gente pode ver isso? Observando as taxas de juros que os títulos do Tesouro estão pagando. Veja aqui, eu estou no site do Tesouro e o que nós estamos vendo entre os vários títulos oferecidos hoje, com diferentes prazos e indexadores, é que vários deles já estão pagando mais de 10%. Os pré-fixados todos pagando 10%, os indexados à inflação, se a gente for pegar o IPCA de 12 meses, também todos pagando mais de 10% no final das contas. Só a Selic que está pagando menos. Está pagando a Selic atual, 5,25%, mais esse componente aqui pré-fixado, que é conhecido como deságio, né? De 0,1609 no Selic 2024 e de 0,2863 no Selic 2027. E aí que vem um ponto interessante. Muita gente classifica o investimento de renda fixa como um tipo de investimento onde você sabe o quanto vai receber no futuro, é isso a renda fixa, é mais previsível. E essa classificação, ela é uma meia-verdade, né? Ela não é correta, porque você não sabe o quanto vai receber na renda fixa. Você pega um título IPCA mais 2026, você sabe que vai receber IPCA mais 4,53, mas qual vai ser o IPCA até 2026? Ninguém sabe. Pode ser muito mais alto do que a gente espera hoje, ou talvez até bem mais baixo. Vai saber o que pode acontecer. Na Selic também, como a Selic pode mudar a cada 45 dias, é impossível prever qual vai ser a Selic até 2027. Tentar prever isso é pedir para passar vergonha no final das contas. O único título desses aqui que você sabe de fato que vai receber é o prefixado, porque no final todo prefixado, esse preço unitário aqui será de R$1.000. Então não é isso que define investimento de renda fixa. O que classifica o investimento como renda fixa é que na renda fixa você sempre está emprestando dinheiro para alguém. E quando você empresta, o que muda é para quem você empresta, o prazo para você ter o retorno desse dinheiro e a maneira como você vai receber os juros. É isso que muda no final das contas. E perceba o seguinte, utilizando o Tesouro Direto, no final você está emprestando para o governo, que seria aquele tomador, né, de empréstimos mais seguro que nós temos no país, porque afinal de contas eles são donos da máquina de imprimir dinheiro, na pior hipótese eles criam mais dinheiro, te pagam, isso tem consequências na economia, mas pelo menos você recebe o dinheiro antes que muitas das consequências apareçam. Então se eu estou emprestando para o governo através de qualquer um desses títulos que aparecem aqui no Tesouro, e o prazo de alguns títulos é muito próximo, é de se pensar que as taxas de juros deveriam ser próximas também, não é mesmo? Você pega aqui, por exemplo, um pré-fixado 2024.
ele vence em 1º de julho de 2024. E esse Selic 2024 vence em 1º de setembro de 2024, ou seja, são 2 meses de diferença no intervalo aí de mais ou menos uns 3 anos no final das contas. Então perceba que não é tanta diferença assim de prazo. Ou seja, é um prazo muito similar, emprestando para a mesma pessoa. Essas taxas de juros devem ser mais ou menos iguais, né? Quando eu digo mais ou menos, é porque o prefixado carrega mais risco. Afinal de contas, se você pega um tesouro prefixado pagando 10,07 e a inflação fica em 11% e se mantém assim até 2024, você não ganhou dinheiro nenhum. Em termos nominais, você teve um ganho de 10,07%, mas em termos reais, como a inflação ficou mais alta, você não ganhou nada, né? Você nem repôs a inflação no final das contas, ainda vai pagar imposto de renda sobre esse ganho nominal. Então, se o prefixado pagar 10,07, era de se esperar que a Selic pagasse quase isso. E 8%, se a gente for pensar numa Selic no final do ano nesse patamar, ainda está bem abaixo do que o prefixado está indicando. Pode ser que o prefixado ele esteja num patamar muito mais alto do que deveria estar? Talvez, né? Se a gente for entrar no histórico de preço dos títulos, eu tô aqui no título prefixado 2024. Veja que ele está pagando uma das taxas mais altas em 30 dias. Se eu for ver 90 dias, também. Essas duas taxas aqui são as mais altas desse período. Se eu for olhar, vou botar um ano aqui, mas como ele começou a ser negociado em fevereiro de 2021, não tem um ano. Está praticamente no topo. Lá no começo do ano, em fevereiro, eu pagava 6,42. E o interessante é que não é só esse título que está sofrendo com esse movimento. Você pega um título de um horizonte muito maior, um IPCA 2035, que a gente vê também taxas num patamar altíssimo, muito mais altos do que no começo do ano, mesmo com esse movimento da Selic, que deveria ser um movimento para controlar a inflação. Então a percepção do mercado é, ainda precisaríamos de juros mais altos, porque ainda teremos uma inflação mais alta lá na frente, mostrando como a Selic hoje está no patamar insuficiente para controlar essa inflação. E aí nós chegamos em um outro ponto, né? Eu falei que essa subida dos juros, e veja que não é só a Selic, é Selic, são prefixados, são indexados à inflação, tanto os de prazo mais curto, 2024, 2026, no caso do IPCA, quanto os de prazo mais longo, 2035. E se toda essa curva de juros começa a subir, não é de se pensar que o investidor, olhando para essa situação atual e vendo as posições dele em bolsa, ainda mais as posições que ele tem em empresas mais consolidadas que não devem crescer tanto, mas que são boas pagadoras de dividendos, ele começa a pensar, quer saber, eu vou vender as empresas e vou colocar dinheiro ali para ganhar quase 10% ao ano, né, dependendo do título, ou até mais do que isso, se for considerar os IPCAs, mais, né, pagando 9 e pouquinho, mais uma taxa de 4,5 mais ou menos. Esse cara acaba fazendo esse tipo de movimento. Se eu for olhar aqui, por exemplo, duas empresas boas pagadoras de dividendos, né? Então, Energias do Brasil, Embri 3, empresa do setor elétrico, tradicionalmente conhecido como uma vaca leiteira aí, né, paga bastante dividendo, tá pagando 5,48% de dividendo agora, em 12 meses uma valorização de 3,93%, então uma empresa que até pode crescer, né, mas não é uma daquelas empresas que baseada na internet, que cresce muito, né, um Banco Inter, uma Melius da vida, então muita gente compra de olho nisso aqui. E aí vem um ponto, isso aqui no ano passado, se a gente for olhar, né, esse dividend yield, o histórico dele, a gente vê que na média a empresa paga uns 4,72, mas oscilando bastante aqui ao longo do tempo. Inclusive agora ela está quase 16% acima da média em termos de pagamento de dividendos. Isso era muita coisa com uma Selic em 2%. Agora, com uma Selic que pode terminar o ano acima de 8%, já começa a ser bem menos. Sem falar que antes isso aqui era isento de imposto de renda. Como é que vai estar daqui a alguns meses, né? Não sabemos, dependemos aí do andamento ou não da reforma tributária, mas da maneira que está hoje nós teríamos um pagamento menor, porque afinal teria um desconto de imposto de renda nisso. Então, observando isso, o investidor ele pode começar a vender esse tipo de empresa para colocar em renda fixa. E quando ele faz isso, esse movimento já pode estar acontecendo, inclusive, pensando numa arbitragem que o mercado faz, né, entre bolsa e renda fixa, isso aqui poderia cair até que os dividendos se tornem tão atrativos quanto os juros que nós vemos na renda fixa. Porque veja que o dividend yield, esse de 5,48, ele diz o quê? Que a empresa pagou de proventos por ação nos últimos 12 meses, dividido pelo preço da ação, vezes 100 para ficar em percentual, está dando 5,48. Se o denominador da conta, o preço, ele cai, esse índice ele fica mais alto. E aí quando fica mais atrativo do que a renda fixa, o pessoal começa novamente a comprar a ação, o denominador aumenta, ele tende a cair até ficar num patamar de equilíbrio. Mas veja que 5,48 já está muito baixo comparado ao que a gente tem lá na renda fixa. Se eu for olhar uma outra empresa também, que está presente aí em várias carteiras das pessoas que gostam de dividendos, Vivo, uma empresa ultra consolidada, participante de um oligopólio, né, altas barreiras competitivas,
competitivas, é a maior do seu setor, está caindo aí 5% em 12 meses e paga um dividendo de 7,48, bastante coisa. Se a gente for olhar aqui o histórico, praticamente a média. Então é uma empresa que ela é conhecida por pagar muitos dividendos. Tem até uma peculiaridade em Vivo, se a gente for descer aqui para ver. Veja um payout de Vivo depois de 2010, né? Payout é o percentual do lucro que é distribuído para o seu acionista. Então veja aqui, 96%, 95%, 98%, em alguns períodos passou de 100%, 100,02% em 2016, 115,65% em 2019. Como que isso acontece? É porque a Vivo tem muita estrutura física, então sofre depreciação na estrutura, que dá um efeito contábil no lucro, reduz um pouco o lucro, mas é contábil apenas, o dinheiro ele tá lá igual. Então ela acaba conseguindo distribuir mais lucro do que ela tem em termos contábeis, digamos assim. Então é uma empresa que paga muito dividendo. E mesmo pagando isso tudo, tá dando 7% de dividendo. Com uma Selic em 8%, isso aqui potencialmente sendo tributado, uma reforma tributária, fica menos atrativo, né? Então dá pra gente imaginar, não, Vivo vai subir muito ainda. Até pelo perfil da empresa já é muito grande. Mesma coisa com Energias do Brasil, mesma coisa para uma série de outras empresas conhecidas como boas pagadoras de dividendos. Então com esse movimento da renda fixa, isso tende a dar uma segurada, uma possível alta da bolsa, principalmente pensando nesses nomes mais consolidados. E até quando esses juros devem subir? Até um patamar em que eles controlem a inflação. E aí vem uma outra pergunta que eu recebi bastante, que é a seguinte: será que nós poderemos ver aqui no Brasil novamente, como já aconteceu no passado, um movimento hiperinflacionário, né? Uma inflação chegando a 3, até 4 dígitos, como já tivemos em épocas anteriores ao Plano Real? E eu vou começar respondendo isso com uma frase do economista da Escola de Chicago, Milton Friedman, que dizia que a inflação é sempre em todas as épocas um fenômeno monetário, mas a hiperinflação é um fenômeno político, no sentido de que, para que isso venha a acontecer, os políticos teriam que fazer muita besteira, teriam que meter muito a mão na economia. Por exemplo, tabelando preços. Se eles decidirem lá no ano que vem, por qualquer motivo, e vamos lembrar que ano que vem é um ano de eleição, então há sempre uma grande tentação para que uma medida populista seja tomada, porque a democracia, no final das contas, se trata de comprar o apoio da maioria. Então, se você aprova um grande pacote de crédito, igual nós temos aí, é um pacote da Caixa para sair, para distribuir crédito para 100 milhões de pessoas. Se você cria mais auxílios, se você congela preços temporariamente de combustível e de conta de luz, que nem a Dilma já fez no passado, você ganha mais popularidade naquele momento, consegue muitas vezes o que você quer, só que o problema, que já era grande, né, de itens caros, gasolina, energia, por exemplo, ele tende a ficar pior depois. Porque quando você tabela preço, você desestimula a produção, então aquilo que era caro fica mais escasso e se torna mais caro ainda posteriormente. Então, para ter um movimento hiperinflacionário, teremos que ter esse tipo de medida política. É um cenário bem mais remoto, então com os dados de hoje, e os dados mudam muito rápido aqui no Brasil, não acho que isso venha a acontecer. Acho que uma hora a gente vai conseguir controlar essa inflação, ela vai voltar para patamares mais amigáveis. Mas eu não me arrisco a comprar pré-fixado, por exemplo, né? Posso pensar isso, mas eu preferiria muito mais o indexado à inflação ou um Selic, que até pensando que você pode resgatar esse dinheiro a qualquer momento, seria o mais atrativo. E os indexados à inflação, eu fugiria dos de longo prazo, porque com juros aumentando, na marcação a mercado, eles tendem a perder valor. E só para falar essa questão das previsões, para encerrar aqui o vídeo, eu coloquei o Boletim Focus logo no começo, mas o Boletim Focus não diz muita coisa, porque aqui eu abri o Boletim Focus lá do começo do ano. Veja, de 8 de janeiro de 2021. E observe quais eram as previsões para 2021. Nem tinha mudado aqui ainda, né? Tava 2020 no campo principal. 2021, eles diziam que o IPCA no final do ano era de 3,34. Eles só erraram por 100, 200... uns 200% de erro. E a Selic, a meta, 3,25. Agora tá 8, né? Mas possivelmente vai fechar acima de 8. Então veja o quão pouco você pode confiar nesse tipo de previsão em um país onde as coisas mudam muito rápido. Para 2022, aqui IPCA 3,5. Selic 4,75. Já temos previsão de estar em 8% também. Então é bem complicado, com toda essa volatilidade aqui no Brasil, você se planejar pensando no longo prazo. Isso acaba atrapalhando bastante a economia. Mas, de toda maneira, não acho que esse movimento inflacionário vai chegar até uma hiperinflação. Isso aí seria um cenário catastrófico, né? Mas eu não acho isso com os meus bitcoins na carteira. Deixo bem claro. Bom, esse é o recado do vídeo, espero que você tenha gostado. Também quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários, será que essa inflação vai continuar subindo? Teremos uma Selic em 2 dígitos no ano que vem, já que o cenário mais provável para esse ano é não, em 2022 vai saber. E também te convido a me seguir nas redes sociais, se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.